de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e a nosso sul, e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo, que haverá vitória em todos os níveis da tua vida. Tudo que estiver ligado a você, até uma unha, está sendo abençoado agora pelo Senhor. Documentos sejam liberados, portas que estão fechadas sejam abertas, aquilo que está incerto torne-se certo, e toda resistência espiritual contra a tua vida, toda resistência espiritual contra a tua casa, contra teu propósito, contra aquilo que Deus tem reservado para a tua vida, nós oramos agora quebrando completamente toda a fortaleza espiritual, todo tipo de manipulação das trevas, de incursão do inimigo na tua vida, nos teus planos, no teu andar, na tua entrada, na tua saída. Nós quebramos agora completamente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. O Senhor me mostrou uma pessoa que está aqui nessa live já, com uma dor nesse braço direito que não consegue levantar. Seja livre agora, no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. Quem cura é Jesus. Seja curado agora. Seja curado. E Deus me disse, diga ao Cláudio que essas muralhas que se levantaram na vida dele estão sendo rompidas hoje. E hoje ele terá resposta da quebra dessas muralhas de Satanás que se levantaram, mas que hoje o Senhor abriu um caminho para você no nome de Jesus Cristo. Pega essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Você sabe o que o Senhor tem falado comigo? Eu quero compartilhar isso com você que está entrando aqui ao vivo nessa live. Que o povo de Israel sempre foi muito dinâmico na sua movimentação. A Bíblia diz que existia uma nuvem do Senhor que guardava o povo. De dia, essa nuvem estava sobre eles, em todo o tempo os protegendo do calor. E à noite, uma nuvem de fogo os protegendo do frio. E diz que quando essa nuvem se movimentava, o povo tinha que pegar as suas coisas, suas tendas, suas panelas, seus bens, seus filhos, e tinha que se movimentar. E eles ficaram por 40 anos se movimentando no deserto, para um lado, para o outro. E eu aprendi uma coisa com isso, que o nosso Deus, ele tem movimentações para nós. E que nós precisamos nos movimentar de acordo com a nuvem, de acordo com aquilo que Deus, ele tem para a nossa vida. Eu não posso me deter num lugar se Deus está me mandando me movimentar. Eu não posso ficar parado se Deus está dizendo para que eu me movimente. Às vezes, não é nem uma movimentação geográfica, é uma movimentação de fazer o que Deus está mandando fazer. Deus está mandando fazer uma coisa, faça rápido. Não deixa com que o teu talento, o teu dom, ou a ideia que Deus te deu, que isso venha esfriar. Você tem que se movimentar. Uma das palavras que eu gosto, e que eu vou falar disso nos próximos dias, inclusive, vou falar sobre isso, é que quando Deus falou para Abraão para entregar Isaac, a Bíblia diz que no outro dia bem cedo, Abraão se levantou para obedecer a Deus. Eu tenho orado a Deus e tenho pedido isso, que eu seja esse tipo de pessoa, de obedecer rápido, de me movimentar rápido, de seguir as instruções de Deus. Às vezes não sei direito o que fazer, mas se sigo uma direção que Deus está me dando, eu quero seguir aquela direção. Eu não quero me fazer tardio
em obedecer. Eu quero me movimentar de acordo com a nuvem de glória. Eu quero me movimentar segundo a direção de Deus. Há muitos de vocês que Deus já deu uma ordem para você se movimentar, para você começar uma empresa, para você fazer determinada viagem. Deus quer que você comece esse projeto. Deus quer que você se envolva nas coisas do reino, mas você fica esperando o momento. Você fica esperando a oportunidade, quando na verdade essa oportunidade já foi criada no mundo espiritual. Você só está demorando. Você está procrastinando. Essa procrastinação, ela está impedindo você de viver o que Deus tem para a sua vida. Quando Deus nos dá a direção, nós precisamos ser rápidos em obedecer. Não fique aguardando a economia melhorar. Não comece a fazer, se mova já. Se mova com aquilo que Deus está abrindo para você. Quando o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, eles atravessaram. Foi imediato, Deus abriu, eles atravessaram. Eles não podiam perder tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Se você ler Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. Há tempo para todas as coisas. Mas há um tempo que é o tempo do rompimento, e nesse tempo você tem que entrar. E você tem que entrar com toda a sua energia, andando por fé e não por vista, acreditando que Deus vai te honrar, acreditando que o Senhor vai te capacitar nesse tempo novo. Eu sinto de Deus de dizer a cada um de vocês que Deus está abrindo portas, que você não pode ficar aguardando ela se abrir totalmente, porque ela só vai se abrir totalmente quando você entrar pela fresta que Deus está abrindo. É uma pequena oportunidade, mas é a nuvem da glória de Deus que está ali. E essa pequena oportunidade vai se transformar em algo grandioso. Nós precisamos nos movimentar mais, precisamos fazer hoje, precisamos começar agora, precisamos escrever os livros que Deus nos disse para começar a escrever, precisamos abrir as empresas que Deus nos mandou abrir, precisamos começar o trabalho que Deus colocou na nossa vida. Ainda que você não tenha a estrutura que é necessária, ainda que você não tenha os recursos que são necessários, começa com aquilo que tu tens. Começa com aquilo que tu tens e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. As pessoas estão aguardando demais algumas coisas, sendo que Deus já está se movimentando. Você tem que se movimentar junto com a nuvem de glória. Você não tem que ficar aguardando certas coisas, não. Enquanto há coisas que você tem que ter paciência, há outras que você tem que começar a fazer. Tem muita gente aqui que está colocando desculpa. Eu sei que eu estou sendo profeta na vida de alguém aqui. Tem muita gente que está aqui nessa oração que está colocando uma desculpa após outra desculpa, está emendando, procrastinando, e Deus está dizendo para você: eu já coloquei o projeto no teu coração. Mova-se, 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 diz o Senhor. Tem coisas que não adianta você ficar aguardando que melhore. Deus disse para você que estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Então, se Deus deu para você essa luz, se Deus deu para você essa ideia, se Deus colocou, sabe, na sua mente o que fazer, faça e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Há alguns meses atrás, eu tinha uma negociação muito difícil para fazer, porque o valor que eles queriam era X. E o valor que eu tinha para oferecer era X, bem a menos do que eles estavam querendo. Só que eu sabia que existia um propósito de Deus naquilo. Eu sabia que naquela negociação Deus tinha um propósito naquela negociação. Então, sabe o que eu fiz? Eu peguei e atirei lá embaixo, menos até do que eu havia pensado. E sabe por que eu fiz isso?
eu fiz isso porque eu entendi que Deus estava abrindo aquela porta para mim. Eu fiz isso porque eu acreditei dentro de mim que Deus abriu aquela porta para mim. E sabe o que eles disseram? Quando eu passei para eles os valores que eu podia pagar, que estava ao meu alcance de pagar, eles disseram, isso é até uma vergonha para a gente levar para a diretoria, eles disseram para mim. Isso é até uma vergonha para a gente levar para a diretoria. E eu disse, faça isso. E o intermediador, ele ficou assim, meio, sabe, preocupado, porque eles não podem levar qualquer tipo de proposta. Mas eu tinha entendido da parte de Deus, sabe? Eu tinha entendido. Aí ele foi, falou com a diretoria, que não podiam fazer aquele valor para mim. E eu disse, tudo bem. Então não é mais para mim e não vou dar continuidade a esse negócio. Quando foi 2 horas depois, eles me retornaram pedindo um valor bem abaixo, só que não chegava no valor que eu tinha falado. Não chegava no valor que eu tinha falado para eles. E ele me veio com essa contraproposta e eu disse para ele, o que Deus me falou é que essa porta está aberta para mim. Então, é o valor X e eu não abro mão desse valor. E se eu tiver que perder o negócio, eu vou perder. E pronto. E ele disse, mas você é louco. Eu disse, não, eu sou um homem de fé e eu entendi de Deus, que Deus me abriu essa porta. Eu entendi que essa oportunidade é minha. É por isso que eu estou lutando como um leão nessa negociação, eu disse para ele. E eu disse para ele, e é melhor você também lutar como um leão por mim. E ele disse, mas você está vendo o que está acontecendo? Eu disse, eu estou vendo, mas você tem que ver que Deus está comigo. Então pode passar essa negociação para a diretoria. Então ele foi lá meio envergonhado e levou a negociação. E para a glória de Deus, Deus falou algo com você, você vai para cima, porque você tem porta aberta. Tem coisas que não acontecem na nossa vida, porque não estamos crendo no que Deus disse para nós. A Bíblia nos diz em Josué, capítulo 1, verso 8 e 9, ser forte e corajoso. Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, sabe por quê? Porque quando a porta se abre, você tem que ter força e você tem que ter coragem. A força para ir de imediato, a coragem para resistir às dificuldades e entrar naquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Eu quero liberar essa palavra para você. Deus tem coisas muito grandes já preparadas para a tua vida. Deus tem coisas muito grandes preparadas para a tua vida, mas é tempo de se movimentar. Eu quero que você receba essa palavra com as 2 mãos e diga, eu tomo posse, porque se Deus está me dando a direção que eu tenho que ir à frente, se Deus está me dando a direção que eu tenho que romper, se Deus está me dando a direção que é a hora de eu dar o meu melhor, de eu colocar 100% da minha energia nisso, eu vou fazer isso. Tudo o que você precisa é reconhecer a mão de Deus no teu caminho, a mão de Deus nisso. Se há a mão de Deus, vai. Vai porque Deus vai te abençoar, vai porque Deus vai prover, vai porque as coisas vão acontecer. Há certas mudanças que demoram demais para acontecer. E porque você não está se movendo na mesma velocidade que Deus está querendo fazer as coisas, nós temos que ajustar a nossa velocidade com a velocidade do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus colocou um sonho no teu coração, se o Espírito de Deus disse para você fazer algo, faça, porque Ele vai te capacitar. Faça, porque Ele vai te abençoar. Faça, porque Ele vai colocar as pessoas certas no teu caminho. É tempo de nós rompermos
com tudo aquilo que está nos impedindo. Você tem que quebrar essa procrastinação. Você tem que parar de ter medo. Você tem que começar a fazer alguma coisa nisso que Deus colocou no teu coração. Deus vai te surpreender, mas você precisa caminhar pela palavra de Deus. Se você tem uma palavra, caminhe. Se você tem uma palavra, bata na porta. Se você tem uma palavra, se movimente. Se você tem uma palavra, comece. Tudo que você precisa é de uma palavra. Se movimente por uma palavra. O Espírito de Deus está dizendo, com pessoas que estão aqui, é tempo de você romper com essa procrastinação. Está na hora de você se movimentar mais rápido, mais forte, com mais fé, com coragem, e o Senhor vai te abençoar. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, Deus me colocou aqui para dizer para você, mova-se, mova-se, mova-se. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor disse para eles saírem rápido de lá. Tanto que Moisés disse, deixem tudo arrumado, porque hoje nós vamos sair daqui. Hoje nós vamos sair daqui, hoje, gente, nós vamos nos movimentar aqui nesse lugar. É hoje, gente. Fiquem prontos. Aleluia, aleluia. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, arruma as tuas malas, já começa a te movimentar, vai lá nesse prédio que Deus te mostrou, nesse barracão, seja o que for que Deus te mostrou, e o Senhor vai te abrir a porta. Coloca teu pé, que o Senhor vai abrir a porta. Vai para a negociação, porque Deus vai abençoar essa negociação, em o nome de Jesus Cristo. Eu me lembro, eu morava no sul ainda, e eu acordei um belo dia, cansado, de morar de favor, e eu disse para minha esposa, nós vamos comprar uma casa. Ela disse, mas como? Eu disse para ela, não sei, mas nós vamos comprar. Em 30 dias, nós havíamos comprado a casa. Deus é Deus que provê, é Deus que abençoa, é Deus que prospera, é Deus que move as coisas. Você não tem ideia como Deus movimenta as coisas, você não tem ideia, quando eu começo a me mover, a minha esposa, ela fica impressionada. O que Deus move. Deus começa a mover, sabe? Deus começa a mover até gente que nem me conhece. Deus começa a movimentar para colocar no meu caminho. As coisas começam a acontecer, porque quando você se movimenta, sabe? A glória de Deus se movimenta e a glória de Deus vai colocando cada coisa no seu lugar. A glória de Deus vai abrindo portas para você, vai abrindo caminhos para você. As coisas vão acontecendo numa velocidade maior. Você tem que entrar, você tem que equalizar a tua velocidade com a velocidade de Deus. Tem coisas que Deus quer fazer rápido e você tem que se mover. Escreve isso aqui nos comentários e que isso seja profético para a tua vida. Se mova rápido, escreva aí, se mova rápido porque Deus vai abrir as portas, se mova rápido porque as coisas vão acontecer. Exatamente, o Senhor me colocou aqui para dizer isso para você. Comece a se mover mais rápido, comece a se mover mais rápido. É tempo de aceleração, é tempo de rompimento, é tempo que as coisas vão acontecer na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Se mova rápido! Se mova rápido, se desprenda do que tiver que se desprender e se mova segundo a direção de Deus e Deus vai te abençoar. Se mova rápido, com velocidade, com aceleração. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Marque essa reunião hoje. Vá para cima nisso. E Deus vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero declarar o Salmo 91. Aleluia. Eu sinto que Deus está fazendo algo aqui. Eu sinto, eu cheguei nessa oração sentindo isso no meu espírito. Você não tem ideia, eu preparei uma palavra que saiu tudo ao contrário. O Espírito de Deus está falando forte com pessoas aqui. O Espírito de Deus está falando fortíssimo com pessoas. Tem uma pessoa de sobrenome Jacob. Há uma pessoa de sobrenome Jacob que Deus está dizendo, te prepara, porque esse é o ano do teu rompimento. Esse é o ano que eu estou entregando a chave do teu negócio, diz o Senhor. Você de sobrenome Jacob, Deus está te visitando agora. Oh, rabacharabarabacassoterecarabagá. Aleluia,
Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Olha o testemunho que eu recebi da Lucimar. A paz, profeta, na campanha Aos Pés da Cruz. Minha filha que enfrentava um câncer há 5 anos. Tinha um exame de imagem para fazer. Entreguei tudo aos pés de Jesus. E para a honra e glória do Senhor, o exame veio que ela está curada. A Deus toda a honra e toda a glória. 5 anos lutando com câncer. E Jesus Cristo a cura. Jesus Cristo opera milagres na vida dela. Amém. Glória a Deus. Eu tenho 2 anúncios para você. O primeiro que domingo agora eu vou fazer uma oração aqui na igreja em São Paulo, que eu estarei ministrando nesse domingo às 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, tá? Nesse domingo eu vou fazer uma oração usando poder e autoridade para quebrar todo jugo e peso espiritual. Então toda pessoa carregada que você conhecer aí na tua rua, leva ela para o culto de manhã, porque vai ser muito poderoso. Eu vou ministrar sobre poder e autoridade e no final eu vou estar fazendo uma oração, quebrando grilhões, tá bom? O meu segundo anúncio é que semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um grande seminário de batalha espiritual. Aí você pergunta, como assim batalha espiritual? Você vai aprender a vencer as guerras espirituais na tua vida. Exatamente, tem coisa, gente, que é espiritual que está se movendo e as pessoas não veem. Eu vou mostrar para você aonde você identificar isso. Eu convidei pessoas para nos ajudar nesse seminário que vão abrir os teus olhos, vão te ajudar. Por isso, se você não é meu aluno na Academia Kingdom, vem ser meu aluno, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Ah, mas eu quero só participar do evento. Então vem, faz um mês só de academia e participa do evento, mas não perde essa oportunidade. E não deixa para depois, para de procrastinar, tá bom? Muito bem. E você que quer ser meu parceiro na televisão ou meu intercessor, quer nos ajudar, entre em contato com a minha equipe. Nós temos feito uma grande obra e, como eu digo, esse trabalho na televisão é uma nobre missão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Você, enquanto eu leio o Salmo 91, compartilha com 7 pessoas, por gentileza. Amém? Cada um de vocês pode fazer isso? Amém? Me ajuda a compartilhar, manda aí para os teus amigos, parentes, enfim. Se você tem rede social, pega o link, compartilha na tua rede social. Amém? Deus vai te abençoar. Se você tem um grupo grande, certo? Compartilhe essa oração, faça algo por alguém hoje. Se movimente. Amém? Se movimente, Deus vai te abençoar. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou uma pessoa que estava com a mão dela numa cabeça de cobra. E Deus me disse uma coisa, há uma pessoa, eu não sei se ele é um empresário ou é um líder, certo? Talvez até cristão, religioso, mas o Senhor me mostrou a palma da mão dessa pessoa em cima da cabeça de uma cobra. Cuidado para você não se machucar com pessoas que estão abaixo de você, mas são pessoas muito perigosas. Você acha que tem o controle sobre essas pessoas, que você tem, sabe,
o respaldo dessas pessoas, mas você não tem. Então, faça como Jesus, vigia e ora, porque nem sempre, às vezes as pessoas que estão abaixo de nós, elas são leais. E o Senhor manda dizer para alguém que está aqui, para você ter cuidado com quem você acha que é leal, mas não é leal com você. Tá? Deus vai te mostrar isso. Deus vai te mostrar, seja você quem for que está aqui nessa live, abra teus olhos. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está aqui ao vivo nessa oração comigo e aqueles que vão entrar posteriormente. Senhor, nós oramos pedindo vitória em todos os níveis da nossa vida. Senhor, traga vitória em todos os níveis. Nós oramos o nome bendito de Jesus Cristo para vitória em todos os níveis. Que haja uma movimentação de Deus na nossa vida agora e que toda muralha, toda barreira, tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo, Senhor, que está travando, eu oro em nome de Jesus para que haja um destravar, haja um romper agora na vida dessa pessoa. Senhor, toda procrastinação, todo atraso, Senhor, há pessoas que estão em atraso aqui. Mas hoje mesmo vai ser quebrado o atraso, hoje mesmo vai ser quebrado essa obra de resistência, de procrastinação, tudo aquilo que foi colocado na mente dessa pessoa, que não é o tempo, que ela não consegue, que é difícil. Eu oro em nome de Jesus, para que um fortalecimento do alto venha sobre essa pessoa agora. Eu oro para que a mão do Senhor te toque, a mão do Senhor comece a ampliar a tua mente, que a tua mente se abra agora para o novo de Deus, para coisas maiores que Deus tem reservado para a tua vida, que seja quebrado todo tipo de resistência no mundo espiritual e que comece um avanço, comece um romper na tua vida e que haja vitória no teu casamento, vitória na vida dos teus filhos, vitória nos teus negócios, vitória espiritual, vitória sobre pessoas, vitória sobre injustiça, vitória sobre aquilo que se posiciona contra você. A partir de hoje eu declaro um grande avanço na tua vida. Vai avançar em nome de Jesus. O que Deus colocou no teu coração, o que Deus colocou na tua mente, isso vai sair do papel. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai te dar a provisão que você precisa, vai abrir as portas necessárias, vai colocar as pessoas necessárias, vai lhe dar a sabedoria, a inteligência, a capacidade para que você consiga realizar algo. Eu quero declarar em nome de Jesus, pessoas que estão aqui serão realizadoras, serão fazedores de história. Eu quero declarar em nome de Jesus que grandes coisas Deus começa a fazer e a operar, a trabalhar, a liberar sobre a tua vida. Eu digo para a Alda que está me ouvindo, Deus te visita nesse momento, Alda, e o Senhor te abre a porta que estava fechada, no nome de Jesus Cristo. E eu digo a toda amarra espiritual agora que se rompa em nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que tudo aquilo que está em oculto, em nome de Jesus, que os olhos dessa pessoa se abram e que ela veja aquilo que Deus tem para a vida dela. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, tu tens planos de fazê-los prosperar. Revela aos teus filhos e filhas os teus planos agora. Revela aos teus filhos e filhas os teus planos agora. E no nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo e que essa pessoa seja curada totalmente, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda mulher que não consegue engravidar, que o milagre venha para os seus braços. Eu oro para que as bênçãos do Senhor acampem-se na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Chega de procrastinar. A partir de hoje você vai caminhar por fé e as portas vão se abrir. Amém? Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. E com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória em todos os níveis, entrando agora na tua vida, na tua família, nos teus negócios, nos teus sonhos
e projetos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que haverá avivamento na tua casa, que haverá coisas novas surgindo no teu caminho. Deus te surpreenderá, Deus te dará ideias, te dará estratégias, Deus colocará projetos inteiros, grandes, poderosos em você, na sua mente, no seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que, operando Deus a nossa vida, quem impedirá? Declaramos em nome de Jesus que estamos rompendo, que estamos avançando e que nenhuma muralha de Satanás, nenhuma barreira, nenhuma limitação humana pode ficar entre nós e a promessa. Oramos, Pai, porque acreditamos que o Senhor sempre fará o melhor. Sempre o Senhor está trabalhando nesse momento, dentro da nossa casa, fazendo o melhor. O Senhor está trazendo o melhor, está preparando o melhor, está agindo pelo melhor, está movimentando as coisas da nossa vida pelo melhor. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Pai, que grandes serão os testemunhos que acontecerão na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que toda a resistência espiritual, tudo aquilo que combate a nós, a nossa família, o nosso chamado, o nosso propósito, e que está se opondo, resistindo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos que maior é aquele que está em nós, maior é o Deus que está na nossa vida. Que sejam envergonhados todos aqueles que nos perseguem, que queiram nos machucar. E te pedimos, Pai, a tua proteção. Senhor, coloca teus anjos cercando a nossa vida, cercando a nossa casa. Coloca muros de fogo ao nosso redor. E te pedimos, Pai, no dia de hoje, nos dá sabedoria, que sejamos assertivos, que o dia de hoje seja um dia de grandes e poderosas vitórias em o nome de Jesus. E mais uma vez, Pai, eu te peço que coisas que nunca vimos e que nunca ouvimos venha da parte do Senhor para a nossa vida e para o nosso destino. No nome de Jesus Cristo. Aleluia! Sabe o que Deus está me tocando de dizer para você aqui agora, nesse começo da oração? Que Deus nos surpreenderá de tal maneira que você vai chegar e vai dizer assim: eu nunca pensei que isso iria acontecer. Deus vai te surpreender, o Deus que surpreende, o Deus que faz o impossível, fará o impossível na sua vida. Por isso, não se detenha, entregue-se ao propósito, entregue-se ao que Deus tem para a sua vida, porque Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus está fazendo uma coisa nova aí na tua casa, no nome de Jesus. Aleluia! O Senhor me disse, está ampliando os limites que haviam sido colocados no teu caminho. E o Senhor manda dizer para uma mulher que está me ouvindo, lembra de como eu curei a tua filha do câncer. E sabe por que Deus está dizendo isso para você? Porque o Senhor tem falado muito contigo nesses últimos dias sobre entrega maior. Você tem que se entregar mais a Deus. Tem que se entregar mais a Deus. Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, mas antes eu também tenho que liberar essa palavra que o Senhor colocou aqui em mim. O Senhor me disse, Renata Lima, o Senhor te visita nesse momento, Renata. E eu vi, sabe, vários, como se fossem demônios ao redor, todos eles tentando te tocar, mas eles estavam como se eles estivessem na tua volta te perturbando, mas não conseguiam te atingir por inteiro. Mas aquilo estava te mantendo, sabe, cativa em um medo. E hoje o Senhor quebra o medo na tua vida, vais romper em nome de Jesus, vais avançar no nome de Jesus e nada ficará no teu caminho em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para o Wilson Paiva. Deus manda dizer para você, Wilson Paiva, que a porta se abriu já, a porta se abriu. Em nome de Jesus Cristo, Deus está preparando coisas grandes para a tua vida e para a tua família. E eu quero falar também com Joilson
nome diferente, Joilson, Deus te visita nessa manhã e o Senhor me disse que respostas de longe estão chegando na tua vida, respostas de longe, exatamente assim o Senhor me disse. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Essa palavra está em Gênesis 22, que diz assim: sucedeu depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Deus estava provando o coração de Abraão, para ver se Abraão ainda temia Deus. É por isso que Deus pede a Abraão uma coisa tão difícil. Muitas vezes Deus nos pede coisas difíceis, porque Deus quer provar o nosso coração, nosso nível de obediência. A quem muito é dado, muito é cobrado. Sabe, Deus verifica os seus investimentos aqui na terra. Deus vê se você está sendo uma pessoa fiel, se você está sendo uma pessoa leal, se você está sendo uma pessoa íntegra a Ele, se você está multiplicando os dons, os talentos, os recursos que Ele tem dado para você. Deus, Ele verifica seus investimentos. E a Bíblia nos diz que o Senhor pediu o filho da promessa para Abraão. Aquele filho que a vida inteira ele havia sonhado com esse filho e de repente ele teve esse filho. E agora o Senhor pede esse filho em oferta, em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão ouviu num dia e no outro dia de manhã cedo, Abraão já saiu, já partiu para fazer o que Deus havia colocado no coração dele. Aqui eu aprendo uma coisa: não se demore para obedecer a Deus. Não se demore para obedecer a Deus. Eu demorei em alguns momentos da minha vida para obedecer algumas instruções de Deus. Hoje eu já não demoro mais. Quando Deus me dá a direção, eu vou em frente. Quando Deus me dirige, eu vou. Porque eu acredito que nós precisamos estar prontos para obedecer. Não importa o tamanho da missão, não importa a magnitude da entrega. Se Deus está direcionando, vai, faz. Seja dirigido por Deus. Melhor é você ser dirigido por Deus do que você deixar a sua mente, os seus desejos, a sua alma lhe guiar. Você tem que ser direcionado por Deus. Você tem que ser guiado por Deus em todas as coisas na sua vida. Você não pode deixar, sabe, com que a sua alma combata contra a direção de Deus. Então, Abraão muito cedo, a Bíblia diz, Abraão muito cedo, ele se levantou e ele foi em direção a Moriá, caminho de alguns dias, junto com seus servos, junto com Isaque. Quando chegaram próximo ao monte Moriá, ele disse aos seus servos: fiquem aqui, que eu e o moço vamos subir, adorar e logo voltaremos. Abraão sabia que, mesmo que seu filho morresse, Deus era poderoso para ressuscitar. Esse homem tinha uma fé que a gente fica até com vergonha, de tanta fé que Abraão tinha. E a Bíblia diz que no caminho do monte, Isaque perguntou para o pai: meu pai, está aqui o cutelo, que era a faca que eles usavam, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse para Isaque: Deus proverá para si. Deus proverá para si. Olha a fé desse homem. Ele estava crendo que no caminho da obediência, no trajeto do cumprimento, da entrega, da rendição, do atender ao chamado de Deus, Deus iria prover, Deus iria fazer milagres. É isso que você tem que entender. Deus não dá todas as instruções de uma vez. Ele vai lhe direcionando, ele vai provendo,
Ele vai abrindo as portas, Ele vai colocando as pessoas certas no seu caminho, Ele vai mostrando o porquê das coisas. A gente tenta entender tudo. A gente tenta entender tudo, a gente quer saber o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, e com Deus não funciona assim. Se você ir por esse caminho com Deus, você não faz nada. Se você ir por esse caminho com Deus, você acaba deixando uma instrução poderosa de Deus no seu caminho. Tem coisas que Deus nos direciona que não são lógicas, mas têm propósito. E melhor do que ter lógica é ter propósito, porque no propósito você está respaldado. No propósito, Deus guarda a tua entrada e Deus guarda a tua saída. Eu prefiro estar, sabe, na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, do que estar agradando a minha alma. Porque enquanto eu estou agradando a minha alma, eu posso me perder. Enquanto eu estou agradando a minha alma, eu posso sair do caminho. Eu sou como uma presa fácil para o inimigo. Mas quando eu estou seguindo a direção de Deus, eu estou amparado por todos os lados. Eu quero que você entenda isso, que a direção de Deus, quando você segue a direção de Deus, você está amparado de todos os lados. Você está amparado de todos os lados. Há um movimento de Deus, sabe? Guardando a tua vida, guardando teus filhos, fazendo o melhor por você. E algumas coisas me chamam a atenção aqui. Quando Abraão chegou lá no alto do monte, ele preparou Isaac para o holocausto. Ele estava pronto para obedecer a Deus na íntegra de toda a conversa, de toda a direção. Até que a Bíblia diz que um anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, não toques no menino, porque agora o Senhor viu que o teu coração é dele. O Senhor viu a tua obediência, o Senhor viu o nível da tua presteza. E a Bíblia diz que havia um animal preso pelos chifres entre os arbustos, e Abraão pegou aquele animal e sacrificou a Deus. E ali Deus renovou as alianças com Abraão, ali Deus renovou coisas com Abraão, ali Deus fez contratos com Abraão, ali coisas incríveis aconteceram, mais do que nós podemos mensurar na nossa mente limitada. Mas aqui, algumas coisas eu quero pontuar. Primeiro, se Abraão tivesse continuado a andar na primeira conversa com Deus, ele teria matado seu filho. Abraão, em todo momento, esteve ouvindo a Deus. Podemos parar de ouvir a Deus se não estivermos atentos. Podemos ter grandes perdas, porque estamos indo numa direção e não ouvimos Deus falando no caminho da entrega, no caminho da obediência. Não pare de ouvir a Deus, porque Deus tem coordenadas novas a cada momento. A cada momento. E eu vou lhe dizer, ainda que você queira se acostumar com algo, ainda que você queira se apegar com algo, Deus é um Deus de movimento. Ele é um Deus dinâmico. E Ele quer ver a sua entrega. Toda vez que Deus me movimentou, Ele me abençoou mais. Toda vez que eu fui, dirigido por Deus a fazer coisas novas, que o Senhor me guiou a entrar em lugares novos, Deus me abençoou. Deus me abençoou. Eu não sei explicar para você como que essas bênçãos vieram, mas eu sei que a cada movimento de Deus, você é mais abençoado. A cada movimento de Deus, Deus ele abre novos níveis para você, de bênção, de graça, de prosperidade. Isaac ficou vivo porque o pai ouvia a Deus. É disso que nós precisamos, de homens e mulheres que ouçam a Deus. Deus vai guardar teus filhos, Deus vai guardar a empresa se você ouvir a Deus. Isaac foi preservado porque o pai ouvia. Quantas coisas na tua vida vão ser preservadas se você começar a ouvir a Deus? Quantos problemas vão ser evitados se você conseguir ouvir a Deus? Eu hoje tenho um entendimento, dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus para mim são incríveis, porque mesmo sem entender algo, eu sei que Deus, se Ele me deu a direção, Ele vai fazer alguma coisa.
Nós não sabemos o tanto de livramento, nós não sabemos o tanto, sabe, de coisas que Deus faz, mas nós estamos nas mãos dele. E quando você ouve a Deus, você é guardado de uma maneira que você não imagina. Você não vê o mal, mas Deus vê. Você não vê a cilada, mas Deus vê. Você não vê o laço do passarinheiro, mas Deus vê. Você não vê o golpe, mas Deus vê. Você não vê a maldade dos outros, você não vê, sabe, a maneira, eu posso dizer, malévola, que o diabo usa pessoas contra você, mas Deus vê. E quando você segue a direção de Deus, quando você segue a direção de Deus, Deus te livra de tudo isso. Eu creio que quando recebemos uma direção de Deus, acontece como aconteceu. Quando o profeta Eliseu, Deus usava ele para revelar as estratégias do exército inimigo. Deus revelava exatamente onde o exército inimigo estava para o profeta Eliseu. E lá o povo de Israel tinha vitória, tinha livramento. É isso que eu quero dizer para você. Você pode não entender nada, nada de nada que está acontecendo agora. Talvez Deus lhe deu uma direção que você, sabe, está se perguntando, mas será que é direção de Deus mesmo? Ei, Deus vai lhe surpreender. Deus vai lhe surpreender. Nessa direção, Deus vai lhe surpreender. Onde não se ouve a Deus, sempre haverá vítimas. Onde não se ouve a Deus, sempre haverá vítimas. Sempre. Alguém vai perder por não ouvir a Deus. Alguém vai perder, alguém vai retroceder por não ouvir a Deus. Toda pessoa que deixa de ouvir a Deus, você tem que ouvir a Deus para os seus negócios. Você tem que ouvir a Deus para os seus relacionamentos. Você tem que começar a ouvir a Deus sobre os teus sonhos. Você tem que começar a consultar a Deus sobre tudo que você quer fazer na vida. Porque tem coisa que está aí nos teus planos, está no script da vida, que não está nos planos do eterno. É por isso que nós temos que ouvir a Deus. Para não perder tempo com coisas, para não perder dinheiro com coisas, para não andar em lugares, sabe, que são lugares que nos vislumbram, mas estão nos puxando para trás, estão nos levando para longe da vontade, longe do propósito do eterno para a nossa vida. Escreva aqui nos comentários, eu preciso ouvir a Deus. Escreve aí, eu preciso ouvir a Deus. Se a minha sobrevivência, ela depende disso, eu preciso ouvir a Deus. Tem casos e há momentos na nossa vida que a nossa sobrevivência, e não só material, mas a nossa sobrevivência espiritual, a nossa sobrevivência humana, ela depende 100% de ouvirmos a Deus. Gente, até eu me arrepio de dizer isso para vocês, porque eu acredito nisso com toda a minha fé, com todas as forças de mim, eu acredito nisso. A nossa sobrevivência depende de ouvirmos a Deus. Você sempre terá problemas seguindo o seu próprio caminho. Mas se você ouvir a Deus, você pode até ter problemas, mas você vai ter, sabe, toda a plataforma do céu trabalhando em teu favor. Eu vou dizer uma coisa para você, não é o dinheiro que me segura, não é a fama que me segura, não é a influência que me segura, não são os homens que me seguram. A única coisa que pode balançar a minha vida é se eu estiver ouvindo a Deus. Porque eu sei que esse é o melhor lugar para eu estar. É o lugar da obediência, é o lugar da rendição, é o lugar que Deus está falando e eu estou indo. Eu estou seguindo a direção dele, eu estou sendo acompanhado. Quando você ouve a Deus, você é acompanhado de anjos. A Bíblia diz, eu estava lendo hoje pela manhã, acordei bem cedinho, eu estava lendo hoje pela manhã, gente, que tremendo isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, todo o exército de anjos de Deus saiu também. Ou seja, eles estavam no Egito, mas havia um exército de anjos que estava aguardando eles lá. Que coisa tremenda! Aleluia! Então isso significa que quando eu me movo pela voz de Deus, eu não me movo sozinho. Quando eu me movo pela voz de Deus, há anjos de Deus
Há anjos de Deus que estão trabalhando por mim. Há anjos de Deus que estão se movendo em favor dos meus filhos, estão se movendo em favor dos meus negócios, estão se movendo em favor de tudo que está ao meu redor. Há anjos, há um movimento de anjos. Porque ouvir a Deus não é só uma direção. Ouvir a Deus é tudo o que você precisa para o de repente de Deus estar movimentando toda a estrutura da sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu deixo essa instrução para você aqui agora. E enquanto eu estava ministrando essa palavra para você, escute o que o Espírito Santo me mostrou. Tem uma pessoa com uma dor bem no meio da coluna, é como se alguém estivesse colocando o pé nas costas dela, de tanta dor que ela está sentindo agora. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa dor que você está sentindo no meio das tuas costas, Jesus está te curando agora. E eu digo a todo mal, seja removido em nome de Jesus Cristo, agora da vida dessa pessoa. Há uma pessoa também de sobrenome Bonfim, que está me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você, não te preocupa. Não te preocupa porque Deus já está tirando. Deus já está tirando de lá. Você está orando por um relacionamento ou um lugar que você sabe que esse lugar não é de Deus para a vida de um filho seu. Mas Deus já está tirando de lá. Deus já está movimentando. Você não vai precisar mais gastar saliva, porque Deus está agindo. O Senhor também manda dizer para Marlise, Marlise, escuta o que o Senhor manda dizer, Ele está te fortalecendo. E não esquece de onde Deus te tirou, Marlise. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? Deixa aí o teu like agora na oração. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas. Manda aí para 7 amigos. Manda para 7 amigos ou parentes, enfim. Manda para 7. Compartilha nas tuas redes sociais e eu já profetizo que Deus vai te abençoar muitíssimamente. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã hoje. Vou estar ao vivo às 9. E depois das 18 horas nós vamos ter oração. E eu quero hoje mostrar para você esses 2 livros aqui. Profeta das Visões, onde eu falo sobre visões espirituais. Tem muita gente que me ouve que tem visões de Deus. E esse aqui, 5 conselhos proféticos para águias decolar. Você pode encontrar lá no meu site www.vinicius7.com.br. Eu também vou ter um seminário de batalha espiritual, onde nós vamos entrar profundo nos temas de batalha espiritual. Você nunca viu nada no YouTube do que nós vamos ter nesse seminário. É exclusivo para quem é aluno da minha academia. Academia Kingdom Global. Quer ser meu aluno? Vai lá no meu site. E hoje mesmo se torne nosso aluno. Você vai ver. Não só vai valer a pena, mas vai mudar a tua vida. Amém? Muito bem. E esse domingo agora eu estarei fazendo uma ministração especial na igreja sobre poder e autoridade. Poder e autoridade no reino de Deus. E nós vamos estar orando por toda pessoa que anda carregada, sobrecarregada, pesada espiritualmente. Tá? O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então esse domingo eu ministro aqui em Alphaville e eu convido você a estar com a gente. Tá aí o convite, certo? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E você que está pela primeira vez aqui nessa oração, te inscreve aqui no canal e ora conosco 6 da manhã e 18 horas. Vai mudar a tua vida. Está buscando mudar de vida? Vem orar. Vem orar. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Amém? Muito pode a oração de um justo em seus... Você não tem ideia dos milagres que eu ouço aqui nas orações. Não é eu, não depende de mim. Eu dependo de Jesus. Amém? Jesus é quem cura, Jesus é quem opera milagres, Jesus é quem muda a vida das pessoas. E é dele, eu estou aqui como embaixador dele, ele me colocou aqui como intercessor. Ele me colocou aqui para ser um profeta na tua vida, ele me colocou aqui para ser um pastor no teu coração, ele me colocou aqui para lhe dar direção. Então, começa a nos acompanhar, você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Estamos hoje, ó Deus, no terceiro dia desse propósito. No terceiro dia orando para a vitória em todos os níveis. E nós oramos agora para que essa vitória entre no caminho dessa pessoa. Essa vitória entre na casa dela, essa vitória entre na família dela. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo bloqueio espiritual seja quebrado, toda influência do mal seja desfeito. E que entre, Pai, provisão, entre recurso, entre milagres, entre mudanças, entre transformação nessa vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu sinto, há uma unção de cura divina aqui nesse lugar. Eu ouvi o barulho de cordas sendo rebentadas. Aleluia! O Senhor está operando vidas aqui, o Senhor está operando vidas, por isso eu quebro agora todo tipo de influência na vida dessa pessoa que não vem de Deus, toda pessoa que está cega, ou alguém da casa dela que está debaixo de um encantamento, de uma cegueira espiritual, que ela seja livre agora. Em o nome de Jesus, oro também pela salvação de todos dessa casa. Oro, Senhor, por uma intervenção nessa casa, oro por uma intervenção nessa família, que seja quebrada agora toda palavra maldita, toda inveja, toda contrariedade, toda resistência do mal. Eu digo sai, 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 em nome de Jesus Cristo. Senhor, quebramos agora toda arma forjada do inimigo, todo espírito de acidente, de morte. Que haja livramento do Senhor agora na vida dessa pessoa, dá vitória a ela, a sua casa, e que entre vitória no seu casamento, entre vitória na vida dos seus filhos, entre vitória na sua saúde, entre vitória no seu trabalho, entre vitória nos seus planos e projetos, no nome de Jesus Cristo. Oro agora para que toda enfermidade física ou emocional renda-se a Jesus Cristo, completamente. Uma pessoa que está numa cama, seja de hospital, ou está, Senhor, depressivo numa cama, sem ânimo, sem força para nada, Senhor, que a força de Deus toque nessa pessoa no nome de Jesus, que você receba da presença de Deus, que a presença de Deus toque a tua vida, que a presença de Deus toque a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E eu apresento cada pedido de oração aqui, cada pedido de oração, eu apresento ao Senhor. E eu oro por milagre, por intervenção e por mudança, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. 9 da manhã estarei ao vivo aqui, te aguardo, que Deus te abençoe e que teu dia seja maravilhoso. Eu desejo tudo de bom para você e profetizo muitas bênçãos em nome de Jesus. Até mais.